Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos continuar o nosso curso de biologia com um assunto que, se você estava comigo ano passado, você reviu, já pegou raiva, já vamos ver ele com mais calma agora, que a gente tem mais tempo para trabalhar desde o começo, que é a composição química dos seres vivos. Tá legal? Sem mais delongas, vamos lá. Então, a gente vai começar rigorosamente da onde a gente acabou na última aula. Você viu a apresentação, você fez as atividades. O último assunto que a gente falou foi esse aí: nível de organização dos seres vivos. A gente pega um ser vivo como o pimentinha, sem clubismo, sem exagero e sem regionalismo, um dos maiores craques do futebol brasileiro de todos os tempos, se não do mundial. Ele é um ser vivo, ele é um organismo vivo, né? E ele é formado por órgãos, né? No caso aqui a pele seria o órgão em questão, né? A pele que recobre o dedo, tecidos, esses tecidos formados por células, as células formadas por organelas e as organelas formadas aqui, ó, por moléculas e átomos, né? A gente viu esses níveis de organização na última aula e a gente vai começar a abordar alguns deles, porque a gente vai abordar eles ao longo do ano. Em especial, as células, que tem bastante coisa para a gente falar. Elas são muito importantes e todo mundo, incluindo Pimentinha, é formado por células, tá? Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender algumas coisas antes. Algumas coisas que, como a gente está vendo aqui, ó, são o que? Menores, que formam, que compõem as células. A gente entendendo, não, há exceções, mas a gente entendendo como elas são formadas, a gente pode entender melhor como elas funcionam, tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer hoje. É por isso que a gente vai abordar um tópico admitidamente cabeludo. É cabeludo, tá? Hoje, tá? Eu vou tentar facilitar para vocês. Vocês vão ver nas atividades, vão ser um pouquinho menos atividades tranquilas, bem diretas, ao ponto, para vocês fixarem o quê? Para vocês fixarem o básico que vocês vão ter que sair sabendo dessas videoaulas. Tá legal? E tem uma coisa boa, tem uma coisa ótima. Agora vocês estão no segundo ano. Vocês já tiveram, eu sei, eu falei com o professor de vocês já tiveram um pouquinho de química, um pouquinho de física, isso vai ajudar a gente. Vamos lá? Né? Então, meus caros, é isso, é disso que a gente vai falar hoje, é disso que a gente vai começar a falar agora. Dos componentes que formam as células, para já na próxima aula começar a falar da célula e como ela funciona, tá? Esses componentes a gente viu na última aula, mas né, são as moléculas. São substâncias, a molécula não é viva, a célula é viva, ela tem metabolismo, ela pode se dividir, né? A molécula não, ela é um ser inerte, ela é só um punhado de átomos tudo junto, né? Mas é muito importante para a gente estudar como a célula funciona, estudar os tipos de moléculas, as substâncias que as formam, tá bom? E é isso que a gente vai começar a fazer agora, tranquilamente, em uma, duas, três, quatro apresentações que tem que ser curtinhas. Qual na máquina? Ok. Então, meu Deus, de novo esse slide. Não, esse professor recicla as apresentações, sim. Tá? Porque eu gosto desse slide. Então, estava lá no slide anterior. A célula é formada por moléculas e as moléculas são as substâncias que formam toda a matéria que a gente conhece. Elas são formadas por átomos. Se você viajar para qualquer canto do universo, você capturar uma molécula de qualquer coisa, olha, uma molécula, ela vai ser formada por dois ou mais desses átomos aqui, qualquer um deles. Você, se a química está certa, se o que a gente sabe sobre ciência está certo, você não vai encontrar nada diferente desses átomos aqui. É isso aqui que você vai encontrar no universo que a gente conhece. Qualquer coisa, qualquer rocha que você pegue do espaço, qualquer coisa que você pegue na Terra, qualquer material radioativo, qualquer coisa é formada por esses 118 elementos químicos. É um pouquinho menor que esses aqui, são só o homem que sintetizou, né? Esses todos aqui da última linha, né? Mas tudo bem. Você pode ir no laboratório radioativo, né, super secreto, área 51, você encontrar uma molécula,
ela vai ser feita por alguns desses elementos aí. Vocês agora já sabem isso melhor. Legal. Os seres vivos, eles são feitos principalmente 95 ou 99% desses aqui, ó. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e nem tem fósforo e enxofre, né? Tem outras coisas nos seres vivos? Tem, mas é pouquinho, é relativamente pouquinho. Você é 90, 95% chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então os outros elementos eles estão presentes por aí, né? Ferro está presente no solo, sílica está presente, óxido de sílica está presente na Terra, tudo. Você tem vários elementos aí sendo formados na supernova, mas os seres vivos aqui na Terra, como nós os conhecemos, são formados por esses caras e a gente vai entender por quê, né? Então, esses são os átomos que vão se juntar para formar nós. Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo e enxofre. São os principais elementos químicos, os outros aparecem pouquinho, são sais minerais e tudo mais, tá? Por que isso? Bom, esses são os átomos principais que formam a vida. Os átomos, eles não ocorrem sozinhos, eles se ligam, eles realizam ligações químicas, tá? Vou fazer um parênteses aqui muito rápido para explicar isso, muito rápido mesmo, mas basicamente, meus caros, vocês devem saber a essa altura do campeonato que os átomos são feitos de um núcleo que tem prótons e nêutrons, né? E orbitando esse núcleo tem os elétrons, que tem carga negativa, os prótons positivos e os nêutrons carga neutra, eles só grudam os prótons lá no núcleo. Cada átomo do universo pertence a um elemento químico, aqueles que a gente viu naquela tabela periódica, uns 3 slides atrás, né? Então cada átomo pertence a um daqueles elementos químicos, e o átomo é a menor unidade da matéria que ainda tem a característica daquele elemento químico. Menor parte de ouro que você pode ter no universo é um átomo de ouro. Se você separar esse átomo, você ainda vai ter coisa. Hoje a gente sabe que tem coisa, nêutron, próton, mas não vai mais ser ouro, né? Menor parte de platina, de chumbo, de hélio que você pode ter é um átomo. Se você parte isso, não é mais aquele elemento, já muda, tá? Então, esses elementos todos, esses átomos todos, eles interagem entre si, eles fazem essas ligações químicas. Simplificadamente, para ter um número completo de elétrons na última camada. O estado mais estável, mais de boa para qualquer átomo é ter a última camada de elétrons completa. E a maioria deles não tem, fica faltando ou sobrando algum elétron, eles se unem ou para compartilhar esses elétrons na ligação covalente, ou para um pegar o elétron do outro na ligação iônica. Tá? Esse é o resumo do resumo do resumo, só para refrescar, você já ouviu isso em algum lugar, né? Então, todas as substâncias, todas as moléculas do universo são formadas por essas ligações entre átomos iguais ou diferentes, né? E a gente também é aqueles átomos lá, carbono, nitrogênio, hidrogênio e por aí vai. Tudo bem? Então nós somos formados por esses átomos, os chomps. Esses átomos formam moléculas que a gente vai ver daqui um ou dois slides. Quais são? Como isso? Ligações químicas. E a mais importante para nós é a ligação covalente, nas quais os átomos de elementos não metálicos compartilham elétrons entre si. Eles ficam próximos ali e os elétrons orbitando passam a ser compartilhados por aqueles dois elementos, a coisa fica grudadinha e forma-se uma molécula, né? Então aqui um exemplo que foi visto, eu não sei nem se isso aqui é microscopia, que técnica que é, mas são dois átomos de hidrogênio se ligando por uma ligação covalente, eles ficam juntinhos, eles ficam compartilhando um elétron aí, os dois ficam com dois elétrons na última camada, os dois ficam felizes, os dois ficam juntinhos, essa é uma molécula do gás hidrogênio. E aqui uma molécula orgânica, a gente já vai falar disso, do gás metano, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, todos compartilhando aí os elétrons. Ligação covalente é mais importante para a gente, por quê? Porque o carbono ele faz ligações covalentes e ele tem essa capacidade
muito grande de fazer ligações covalentes com vários elementos diferentes ou com outros átomos de carbono. Vejam aí, o carbono faz até 4 ligações covalentes, que pode fazer com outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Deixem isso em stand-by. Carbono e hidrogênio fazem fácil ligações covalentes e o carbono faz ligações covalentes com até 4 elementos. Dá para você fazer uma molécula zona com carbono, 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 carbono ligado com carbono, carbono ali, carbono aqui. Deixem isso em stand-by. Ligações covalentes podem, às vezes, fazer isso. Tá? E aí nós temos também a ligação iônica, que eu só vou falar para vocês que ela existe, tá? Basicamente entre um metal e um não metal. Né? Se você manja mais de química que eu, ou está mais atualizado, fala, bom, professora, na verdade, pode deixar aí seu comentário, tranquilo. Mas eu estou simplificando para o que a gente precisa aqui. Tá? E um pega elétrons do outro na ligação iônica. Um metal e um metal, um doa elétrons e o outro recebe, e eles ficam juntos aí compartilhando esses elétrons. Ficam ligados fortemente. Né? Tranquilo? Então essas moléculas, formadas daquele jeito por aqueles átomos, eles vão compor basicamente isso aí que está na tabela. Os tipos de moléculas que estão presentes nos seres vivos. Ufa! As substâncias orgânicas, que a gente vai falar um pouquinho depois disso, até porque isso aqui vocês nunca ouviram falar antes. Só se estavam comigo ano passado, aí vocês já ouviram falar, já dá aquele, né, síndrome de estresse pós-traumático em vocês, tranquilo, vai ser legal, né? E as substâncias inorgânicas, que são todas as que não são orgânicas, tá? Hoje, agora a gente vai falar das substâncias inorgânicas, que para simplificar são aquelas que não levam só carbono e hidrogênio, ou que não levam na sua maioria carbono e hidrogênio, que a gente vai falar no restante desse momento aqui. Substâncias orgânicas são as outras videoaulas que vocês devem estar vendo depois dessa. Tranquilo? Então, todas essas substâncias, aí, água, sais minerais, aminoácidos, lipídios, são formados de moléculas por essas uniões de átomos e tal. E a primeira que a gente vai falar, a mais tranquila, e talvez a mais importante, pelo menos a que tem maior, é a água. Né? Isso aí, como vocês estão vendo, é a composição química de uma bactéria. Tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, aminoácido, proteína, DNA, compõe a gente e compõe também a bactéria. Num ponto de vista de moléculas, não é tão diferente assim, até que é bem parecido, na verdade. As coisas mudam nos outros níveis de organização. Então, uma bactéria como você, ou não tão diferente de você, né, é composta, né, de proteína, RNA, DNA, fosfolipídios, etc, etc. E mais ou menos 70% é água. Sacarídeos, açúcares estão presentes, mas na bactéria e na gente e em nós 70% é água, e é dessa molécula que a gente vai começar a falar, da água. Né? A vida, como a gente está vendo aí nos GIFs, ela ocorre em meio aquoso. E nesses organismos unicelulares, esses protozoários, eu gosto tanto desses GIFs porque dá para mostrar eles o que? Viajando na água, e o meio interno deles também é um meio líquido. Dentro deles, aqui dá para ver, ó, tá cheio de água, água com substâncias, água com... Tudo que está aqui está boiando tudo que está dentro desse organismo está boiando na água. A gente, obviamente, vive fora d'água, né? As coisas difíceis de biologia, mas aqui dentro não é tão diferente. As nossas células não são tão diferentes dessas aqui. Elas também estão no meio aquoso interno e também estão funcionando internamente com água. 70% da coisa toda, seja o protozoário aqui do lado, seja eu, é água. A gente vai falar um pouquinho dessa molécula. Né? Ela é formada por ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio, né? H2O, dois hidrogênios para um oxigênio. E ela tem algumas particularidades que são importantes que eu vou mencionar para vocês. A primeira delas é esse ângulo. Esse ângulo ele existe, tá? Ela é representada assim, e tem várias representações que a gente pode pôr na molécula de água, né? O átomo vermelhinho é oxigênio, os branquinhos são hidrogênios, tranquilo. E ela tem esse ângulo, ela tem essa angulação. Por quê? Porque o oxigênio é um elemento que ele é bastante eletronegativo. Acho que isso não também é novidade para vocês. Ele gosta de pegar os elétrons, ele gosta de obter elétrons para si.
Ele puxa muito elétrons pela própria natureza dele. Ele é um dos elementos mais eletronegativos que tem, né? Então, ao compartilhar esses elétrons que ele está compartilhando com o hidrogênio, ele puxa os elétrons um pouquinho mais, vamos dizer assim, para o lado dele. Acarreta nesse ângulo e acarreta também numa certa polaridade da molécula de água. O oxigênio, pela característica dele, gosta tanto de pegar os elétrons para si, que os elétrons acabam ficando mais para cá. Eles estão emprestados, né? Todo mundo está compartilhando, mas eles ficam mais para cá do que para cá. Os elétrons ficam mais do lado vermelhinho que do lado que eu pintei de amarelo. Logo, a molécula de água ela tem uma polaridade. Ela não chega a ter uma carga, mas é uma polaridade. Ela tem um lado negativo bem aqui e tem um lado positivo bem aqui. Isso vai ser importante para uma série de coisas, uma série de características que a gente vai ter na molécula de água. Tem um lado que os elétrons ficam mais, os elétrons têm carga negativa, então esse lado, bem aqui, vai ser mais negativo. E tem outro lado, onde os elétrons ficam menos, vai ter lá a parte positiva dos átomos de hidrogênio ali, vai ficar mais e vai ficar levemente positivo. Essa carga vai dar algumas forças eletroquímicas na molécula de água. A primeira delas, as ligações entre diferentes moléculas de água. Na polaridade da molécula de água, ela vai formar o que se chama pontes de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula vai ligar, que é a parte positiva, olha só, vai se aproximar e vai ter uma afinidade, uma ligação com a parte negativa da outra molécula de água. Elas vão fazer esse liga, ligando um monte de moléculas. Elas têm uma coesão, elas têm uma força unindo essas moléculas. Isso dá para a água uma série de características que é muito importante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero manter essa aula curta, mas o ponto de fusão e de ebulição dela, né? Como vocês sabem, você aquece a água, eventualmente ela derrete, se for gelo, eventualmente ela começa a evaporar. A evaporação é o rompimento dessas ligações entre as moléculas de água. Elas saem por aí voando em forma de gás. Isso demora tanto para acontecer, a temperatura é tão alta, 100 graus Celsius, porque essas ligações são fortes, ficam puxando. A questão da coesão e adesão da água também advém disso. A tensão superficial da água, não vou entrar em detalhes, também advém disso. Mas se você pôr o dedo num copo d'água, você vai ver que a gotinha, antes dela pingar do seu dedo, ela vai se formar, ela vai ficar aqui presa. Por conta dessas forças de coesão e adesão das moléculas de água se prendendo umas às outras, ela fica ali meio que segurando no seu dedo e depois ela pinga. Né? Pontes de hidrogênio. E mais importante que isso, a água ela vai atuar como um solvente. Essa polaridade da água ela vai conseguir solubilizar, ela vai conseguir dissolver todas as substâncias que também vão interagir com ela, que também vão ter uma polaridade. Substâncias polares ou com carga, que vão ter uma afinidade com a água. São chamadas substâncias hidrofílicas. Você conhece alguma substância hidrofílica? Dissolve na água porque é hidrofílico. Então, sal de cozinha, açúcar, que mais? Até vinagre, né? Mistura com a água ali, hidrofílico. Né? São só substâncias, farinha um pouco menos, mas mistura ali, o amido é complicado de você dissolver, mas dissolve, porque são substâncias com uma polaridade que vão interagir com a água e com a água é capaz de dissolver. Se liguem no próximo slide. Tem outras substâncias, vamos falar daqui a pouco, que não têm essa afinidade com a água, que não dissolvem, não interagem. São substâncias hidrofóbicas. Óleo, manteiga. Por quê? Porque são substâncias que não têm essa polaridade. A água não interage, não quer saber muito delas. Né? Para substâncias hidrofílicas, para substâncias polares, ó, o fato da água ter a polaridade, ela vai interagir com essas substâncias. Isso aqui é uma molécula de sal. Para quem não conhece cloreto de sódio, NaCl, né? Que forma cristais, por isso esse quadradinho bonito. Né? Cubinho bonito, desculpa. Quando ele entra em contato com a água, as cargas negativas da água vão interagir com a parte positiva do cloreto de sódio, os íons de sódio, e as partes negativas as partes positivas com a negativa com a positiva, as partes positivas com o cloreto, com os íons de cloreto, vai dissociar esses íons, vai dissolver, o que você vai ver ali mexendo é que o sal está se dissolvendo na água.
A água interage com essas substâncias polares. Pô, mas por que isso é importante? Isso é até trivial. É porque a vida ocorre com essas substâncias dissolvidas. Todas as reações químicas, tudo que acontece, acontece dissolvido na água. Volta lá, eu não posso voltar aqui por causa do programa que eu estou usando. Volta lá no GIF do protozoário. Tudo que está lá boiando dentro do protozoário são substâncias dissolvidas na água. E é ali que acontece a vida do protozoário, dissolvida na água. Então a água é muito importante por ter essa polaridade, por ter essa capacidade de solubilizar inúmeras substâncias. Né? Poderia falar muito mais, mas vou me reter aqui de outras propriedades da água. Né? Adesão, coesão, até comecei a falar. Uma outra coisa que eu quero falar da água é esse alto calor específico. Eu já mencionei também. Não mencionei não. Ela tem relativamente, né, um alto ponto de ebulição. Não é tão alto se for comparar com outras substâncias. Né? Mas o do alumínio é 900. Então, tudo bem. Mas ela é líquida, pelo menos na temperatura ambiente. Né? E a água, além de ser líquida, por conta das pontes de hidrogênio, ela tem um alto calor específico, ela tem um alto calor específico, uma alta, vou chamar de inércia térmica. Ela retém muito calor e ela demora para esquentar, vamos dizer assim, mas quando está quente demora para esfriar também. Ela tem essa inércia térmica muito grande. Você tem que colocar muita energia na água para ela aquecer, mas aí, depois que ela está quente, ela retém essa energia. Tudo bem? É muito fácil. Quem já nadou num rio, no mar, numa piscina durante a noite sabe. O ar já está frio, o tempo esfriou, a piscina ela continua quentinha, morninha, porque ela ficou o dia inteiro sendo aquecida pelo sol. Na manhã seguinte acontece o contrário. O dia já esquentou, o sol está quente, mas a piscina ainda está gelada. Isso dá para ver legal no interior de São Paulo, que é muito quente de dia e muito frio, e às vezes é muito frio, e às vezes é muito frio de noite. Então tá aquele calorzão, vão entrar na piscina. A piscina tá gelada, bicho. Tá gelada. Só no fim da tarde, que já tá esfriando, já tá começando a ficar frio mesmo, mas a piscina tá morninha. Isso é bom porque os seres vivos eles precisam ser mantidos numa homeostase, lembra aquele equilíbrio dinâmico? Né? A temperatura em qualquer ser vivo não pode variar muito e a água ajuda essa variação a não ocorrer com tanta facilidade. Demora para esquentar a água, e como a gente é 70% de água, e depois demora para esfriar. Ela retém esse calor. Isso é uma característica importante da água também. Legal, pessoal? Essa é a água, a substância inorgânica que compõe 70% do nosso corpo. E você tem outras substâncias inorgânicas que compõem um pouquinho do corpo de vocês, que são essas que estão aí, que estão na apostila de vocês. Que eu não vou ler, são sais minerais. São sais inorgânicos que a gente consome. Você que está consumindo sal, você está consumindo. Cadê? Sódio e cloro. Cloreto de sódio, você está consumindo. Né? Potássio tem na banana. Fósforo tem em peixes, cálcio tem no leite e vegetais verdes escuros. Couve-flor tem muito cálcio. Tá? Você está ingerindo esses sais e eles vão ser muito importantes para diferentes funções no corpo de vocês. Vão funcionar compondo moléculas, vão funcionar como coenzimas, vão funcionar funcionando. Né? E tá aí a lista. Outro importante que eu não falei é o ferro. Né, que tem no fígado, tem carne vermelha, ferro é importante. Então são esses caras, cada um vai ter o seu papel que está mais ou menos aqui, vão ser substâncias reguladoras do nosso metabolismo. Só o cálcio, para vocês terem uma noção, que acho que é um dos mais importantes, todos são importantes, né? Sem eles a gente não vive, mas cálcio compõe os ossos, vocês já sabem disso. Participa da contração dos músculos, então nas reações que fazem com que o músculo contraia, leva cálcio, o cálcio é importante. Participa da coagulação do sangue, o cálcio é importante na coagulação do sangue. Tem mais coisa, mas é isso. Né? O ferro participa do transporte de oxigênio pelo sangue. Né? O potássio, sódio, cloro do equilíbrio iônico e por aí vai. É importante a gente consumir isso também está presente em todos os seres vivos, quantidade pequenininha. Falou? Continuem na parte 2 dessa aula. 24 minutos, tá bom demais. Falou!